Sérgio Moro mentiu dizendo que o filho do Lula estava envolvido nas fraudes do INSS e foi desmentido na frente de todos. Dentro dessas articulações criminosas se encontra um personagem já conhecido por envolvimento em outros crimes, em outras fraudes, que é exatamente o filho do presidente Lula, o Lulinha, o Fábio Lula da Silva. Eu desafio os parlamentares que falaram até agora, senhor presidente, que apresentem aqui um documento da CPI, que apresentem aqui uma prova do que disseram. Foram atrás, senhor presidente, de um depoimento de um camarada que é acusado por roubo de carro, um cara que responde por ladrão, que está envolvido numa briga que não tem nada a ver com essa CPI, que não tem nada a ver conosco. Uma pessoa completamente desacreditada, um desqualificado, que não apresentou nenhuma prova. Estão aqui para divulgar fake news de mentira, tentando transformar essa CPI num palco de acusações criminosas, como já fizeram na história contra outras pessoas e contra o próprio presidente Lula. Não há nenhuma relação entre essa CPI, entre esta investigação e o senhor Fábio. Apesar de toda a mentira da imprensa, o filho do Lula não é investigado pela Polícia Federal por envolvimento nessas fraudes do INSS. Nem o filho do Lula e nem o irmão do Lula. O que está acontecendo aqui são duas coisas. A primeira é a tentativa da oposição, dos bolsonaristas, de tentar prejudicar o presidente Lula, que lidera todas as campanhas para a presidência de 2026. E o segundo é toda essa turma que, em grande peso, é aliada do bolsonarismo, pois foi no governo Bolsonaro que toda essa turma se expandiu e cresceu, e houve porta larga e aberta para toda essa turma entrar no INSS. Eles estão tentando se vingar do Lula, porque foi graças ao governo Lula que essas fraudes foram investigadas, denunciadas, os valores foram devolvidos, todos eles tiveram conta bloqueada com esses valores roubados, e agora querem se vingar, mas não conseguiram, porque sem prova é o dito pelo não dito. Uma acusação séria como essa, a pessoa teria que ter no mínimo, uma provinha sequer. No mínimo, uma troca de mensagem, igual aquela dos generais e dos militares golpistas com o Mauro Cid. No mínimo, algum documento, tipo um minuto. Mas sabe por que é que o Sérgio Moro tá tão empenhado em divulgar essa mentira? Afinal de contas, ele é expert em mentira, ele é expert em acusação sem prova, ele é expert em todo tipo de ilegalidade, que se fosse um Brasil, um país sério, o Brasil, ele já estaria atrás das grades há muito tempo. Mas tudo isso é somente pra gente não enxergar que ontem a Polícia Federal fez uma busca e apreensão, recolheu muitos objetos, documentos lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde ele foi juiz. Ele agora vai ter que se explicar sobre uma tal de caixa amarela, que tem lá vários documentos comprovando todos os atos ilícitos que ele fez e que ele obrigou o Tony Garcia a fazer, incluindo gravar e investigar e pressionar e chantagear grandes autoridades com foro privilegiado, inclusive do Poder Judiciário brasileiro. Ou você acha que aquele julgamento, que aquela condenação por unanimidade do Lula nas 3 esferas foi simplesmente porque todo mundo foi convencido pelo Sérgio Moro, ou porque tinha gente com o rabo muito preso com ele? Quem lembra aí da festa do pijama? Toda essa quadrilha de Curitiba vai ter que provar agora para a justiça, vai ter que se entender com a justiça sobre as grandes indenizações que eles arrancaram de vários empresários, ao ponto de tornar a empresa desses empresários, levarem elas à falência. Porque se fossem para combater a corrupção, eles iriam atrás dos donos das empresas, mas manteriam as empresas e os empregos, assim como é feito em qualquer país sério. O que houve ali foi um plano para levar a indústria brasileira à falência, através de prisões preventivas eternas, ao ponto de fazer com que esses empresários entregassem, delatassem, mesmo que não tinham culpa, e pagassem fortunas de indenizações a eles. Fortunas essas usadas e administradas por essa turma. E olha que eu não estou nem falando do fundo de 2,5 bilhões de reais que essa turma queria botar a mão em cima e administrar. E graças ao nosso grande ministro Alexandre de Moraes, eles não conseguiram. E Sérgio Moro, quem tem o rabo preso aqui não é Lula nem filho do Lula não, viu? São outras pessoas, inclusive o senhor.